Igreja do Senhor Jesus. Alegramos muito estar aqui com vocês, o pastor de vocês, a pastora. As meninas são maravilhosas, né? Nós estivemos aqui também conhecendo os novos irmãos. Aqui com vocês está sendo um tempo muito bom. Todos têm nos honrado de maneira especial. Nós queremos glorificar a Deus por tudo isso. Sempre quis conhecer o Sul e nunca vim para o Sul do Brasil. E eu conto esse testemunho para você, um testemunho. Eu trabalhava na cidade de São Paulo, eu tinha uma remuneração razoável e queria conhecer lugares do Brasil. E, às vezes, mesmo ganhando bem, era impressionante, não sobrava. Cartão de crédito chegava, a fatura chegava e o salário se ia, esvaía. E aí eu ficava com desejo, né? Depois da minha vida missionária, de me lançar nas missões, de renunciar o emprego dos sonhos, de renunciar aquilo que eu tinha para trás, deixar tudo isso, o Senhor realiza os meus sonhos mais antigos, que eu nem lembrava mais, e me trouxe para o Rio Grande do Sul. Olha que coisa linda Jesus é, não é? Nada melhor, como o pastor ministrou aqui, do que você ser pleno na vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, com certeza, é o que te vai fazer mais feliz na vida. Nada vai te dar mais alegria. Mas eu quero compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência e da nossa missão no Paquistão. E aí eu gostaria que o irmão colocasse o slide para eu falar um pouquinho para vocês como tudo isso começou. Vocês estão vendo aqui o nosso casamento no Paquistão. Um casamento dura de 3 a 7 dias. É um evento muito, muito importante. E as pessoas realmente fazem uma aliança, casados para sempre no Paquistão. E quando meu esposo e eu nos conhecemos, ele era o coordenador da missão para a qual eu fui para o Paquistão. O processo de me tornar missionária foi gradativo. Eu sou cristã há 18 anos. E 10 anos eu vivi um cristianismo dentro do normal, até que um dia eu fiquei louca por Jesus e quis ir lá para o Paquistão pregar o evangelho. E assim o Senhor me preparou. Mas de maneira que muitas vezes não é a maneira como a gente gostaria. O meu irmão mais novo, caçula, ele tinha 28 anos, e um dia eu recebo uma ligação dizendo: seu irmão foi assassinado. Eu não entendi nada, depois a gente descobriu que, enfim, por motivos que ninguém nunca imaginava, um amigo dele tirou a vida dele. E eu fiquei pensando naquele dia, se eu teria tempo de cumprir o meu chamado depois. Porque a gente nunca sabe quando é a nossa vez. O pastor Cláudio Duarte brinca e fala: existe um número, uma senha, uma fila. E o próximo número chamado pode ser o seu. Não fiquem com medo, irmão, tá? Salmo 139 fala que Deus escreveu todos os teus dias no livro da vida. Então todos eles vão se cumprir. Amém? A sua senha só vai chegar no grande e glorioso dia escrito lá. Mas eu quero te chamar para refletir, não para que dia que você vai deixar essa terra, mas para se você vai cumprir o seu chamado e propósito enquanto você está nela. Porque não é o morrer que importa, é o quanto você viveu dentro do propósito para o qual você foi criado que importa. Porque veja bem, o Senhor, Senhores e Rei dos Reis morreu humilhado numa cruz. Isso foi salvação para você, para mim, para toda a humanidade. Talvez você, olhando a olhos humanos e naturais, foi uma humilhação a morte de Jesus. Mas, sobrenaturalmente, você entende que foi vitória. Os discípulos de Cristo morreram todos martirizados. Mas João morreu na ilha de Patmos, velhinho, escrevendo Apocalipse. É porque, quando jogaram ele numa panela de gordura, não conseguiram matar ele, fritando ele. Ele foi parar em Patmos escrever Apocalipse. Por quê? Porque Deus ainda tinha um propósito de usá-lo ainda mais. Para dizer para você e para mim como será o fim das coisas. E o fim das coisas, diz o livro de Apocalipse, que vencerá o Cordeiro. E vencerão aqueles que com ele estiverem. Então você já sabe o final da tua história. Não importa quantos dias dure a nossa vida na terra, importa que nós já vencemos, porque nós temos o sangue de Jesus sobre nós. E quando eu entendi isso, e eu entendi aquele verso que fala: se você quiser ganhar a sua vida, você vai ter que perder.
E se você quiser perder a sua vida, enfim, quando eu entendi esse morrer para Jesus, eu entendi que eu ia viver muito melhor. Quando eu morresse para os meus objetivos e vivesse para a missão. E aí eu me envolvi com missão com mais seriedade, comecei a pedir, Deus, me envia, me envia, me envia. E o Senhor me chamou. E quando o Senhor me chamou, através de uma conexão, um casal de paquistaneses que chegou no Brasil refugiado, foram perseguidos, porque eram cristãos. Ele foi preso, ele foi torturado na prisão. E quando conseguiam um habeas corpus, tiraram ele de lá, imediatamente pediram para a Embaixada do Brasil asilo. E eles receberam esse rapaz. Em seguida chega a esposa dele grávida, de 6 meses. Eles não falavam português, eles estavam se sentindo perdidos aqui no Brasil. O bebê ia chegar, precisava arrumar trabalho. E aí um pastor postou assim, se você conhece algo do inglês e pode nos ajudar a ensinar esse casal português, nos ajude. E eu disse, eu conheço um pouquinho, não é muito, mas um pouquinho que eu ensinar para ele já vai ajudar. E eu sempre fiquei pensando, para que eu estudei inglês? Eu não vou sair para lugar nenhum, para fora do Brasil, não tinha essa ideia. E olha que interessante. E ali ele me contou da perseguição, ela também me falou da perseguição, especialmente sobre a mulher. E você vai ver um pouco aqui. Aquilo fez um sinal luminoso disparar no meu coração e eu entendi que o meu chamado era lá. Então, eu me preparei. Como foi que eu me preparei? Um curso de missiologia. Eu fui trabalhar vendendo geladinhos gourmets durante 1 ano. Empreendi, montei uma pequena empresa, fiz uma rede de revendedoras. Isso tudo do nada. Eu comecei com R$40. E Deus foi fazendo a multiplicação acontecer. Em 1 ano, eu arrecadei R$8.000 e disse, agora tá bom, já vou para o Paquistão. Estava preparada. Culturalmente, eu tinha entendido como eu deveria me portar, eles tinham me treinado e me ensinado para isso. E aí eu fui para o Paquistão, para um projeto missionário de 3 meses, que incluía crianças aprendendo inglês e recebendo alguns presentes, mas o Senhor prepara para mim um coordenador que se apaixonou loucamente por mim. O que eu posso fazer? Se eu sou linda. Brincadeira, gente. Ele é lindão, né? Mas, ele me pede casamento. Olha, ele esperando no Senhor, 36 anos de idade. Tem solteiro aqui, gente? A esperança para a árvore cortada. E ele disse assim para mim, eu vou te contar para você entender, é muito interessante o pedido de casamento no Paquistão. Não sei se todos são assim, o meu foi desse jeito, bem assim, Vem cá, vamos conversar. Aí ele falou assim, eu orei, jejuei 40 dias. Deus falou para mim o seguinte, que nós vamos nos casar. Eu falei, é? Ele falou, só que eu não amo você ainda. Eu falei, eu também não te amo, não. Aí ele falou assim, aqui no Paquistão, a gente se casa porque a gente tem a mesma meta, objetivo, comprometimento com Deus, porque a gente tem o mesmo coração, na mesma direção. E a gente aprende a amar a nossa esposa todos os dias da vida da gente, até o último dia que a gente morrer. E eu vou te amar e te honrar todo dia um pouquinho mais, um pouquinho mais. Eu vou construir esse amor por você. E eu achei aquilo incrível. Eu falei, o Brasil está complicado. As pessoas se amam durante 2 anos, depois não se amam mais. O amor é um sentimento diferente da paixão, você sabe. A paixão é uma substância neurotransmissora chamada dopamina que te mantém ali quase que emburrecido durante algum tempo. Né? Você fica, não é à toa que se chama dopamina. Ela dopa realmente os seus sentidos. Mas tem um prazo de validade. Você é ser humano, você não consegue fabricar dopamina para toda a vida. Então você vai ter um momento que você vai acabar a paixão. O que vai restar é o que você construir com essa pessoa do seu lado. E aqui no Brasil, nós temos tantos filmes de Hollywood dizendo para a gente de um amor incrível, sensacional, que nunca acaba a paixão. Não é verdade. Mas o amor, esse sim, permanece para sempre. E aí nós nos casamos. 3 dias lindos de festa. Foi maravilhoso. Primeiro dia você casa com a família do seu marido.
Então, se você não gostar da sua sogra, acabou para você. Se seu marido falecer, você vier a ficar viúva, você não vai mais voltar para a casa da mãe. A família dele vai ter que cuidar de você, porque no dia do casamento você fez aquela união, aquela aliança com a família dele. É muito sério isso lá. E aí nos casamos o 2º dia de vermelho, o 3º dia de branco, e só depois do 3º dia de branco, a gente não podia se beijar ainda. Só na lua de mel que deu beijinho. Mas foi algo incrível, uma sensação assim de como se eu fosse uma adolescente novamente. Uma surpresa de Jesus para mim. O meu marido deu o primeiro beijo da vida dele em mim. Olha que coisa linda, gente. Deus prepara. Pois é. Passa mais uma. Agora eu quero falar para você que nós estamos aqui, localizados na Ásia, nessa parte amarela. É a parte, o continente menos alcançado do mundo. As pessoas, muita gente lá nunca ouviu nada sobre Jesus. Muita gente lá ouviu muita coisa errada sobre Jesus. Então a gente tem que ir lá falar a verdade de Jesus para eles. Porque eu estava conversando hoje com o pastor de vocês, estava falando assim, pastor, o nosso chamado é ir pregar, não é convencer. Ir de pregar o evangelho a toda criatura. O teu chamado é compartilhar com quem você conhece de Jesus, não é convencê-lo a aceitar Jesus, você entendeu? Quem vai convencê-lo é o Espírito Santo. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Então sim, nosso chamado é falar. Olha, Jesus fez isso na minha vida. Eu sou cristã porque Ele é presente, porque eu tenho vida depois que encontrei Jesus. Então se você não puder falar isso para outra pessoa, que cristianismo a gente está vivendo? Afinal, você encontrou a coisa mais preciosa do mundo e não consegue compartilhá-la com os outros? É egoísmo isso. E na família de Deus você já nasce fazendo discípulos, amém? O Paquistão tem 96% de muçulmanos, gente, é muito muçulmano. Desses, 85% são normais e o restante são extremistas. E esses extremistas dão trabalho para o cristão. Eles perseguem o cristão de uma maneira muito radical. Muito radical, e vocês vão ver como. Cada 4 missionários vão, um deles ficam lá. Fazendo o quê? Entregam sua vida para Jesus. 3 voltam, depois que terminam as suas missões. Um deles morre por amor de Jesus. Assassinato. Morre porque contraiu uma doença e não tinha ali como ser tratado. E de diversas formas. Passa mais um. Tipos de perseguição. Eu vou dar só alguns casos para vocês. Mulheres são queimadas com ácido, como você pode ver. Me desculpe, a foto é forte, principalmente para nós mulheres. Mas essa é uma realidade. Se recusa a casar com um muçulmano, ele queima a moça com ácido para ela não encontrar mais nenhum pretendente para se casar, para ela não casar em julgo desigual. Outro dia eu ouvi que um muçulmano queimou a própria mulher com ácido porque o dote que ele recebeu da família ele achou que foi pouco. Outros momentos eles queimam as mulheres com ácido porque a mulher fez uma comida que ele não gostou. Por tudo e por nada. Outra situação muito corriqueira com mulheres é sequestro de meninas. Menina, no Alcorão, se torna mulher a partir da menarca, a primeira menstruação. Se ela menstruou aos 9 anos, para eles ela já é mulher. A esposa mais jovem de Maomé tinha 9 anos. Então, para eles, isso não é pedofilia. E eles raptam meninas acima de 9 anos de idade, levam para a mesquita, forçam a conversão dela ali na mesquita, dizem, olha, eu vou matar sua família, eu vou matar você, se você não se converteu ao Corão. Chega lá, ela faz a confissão de fé, imediatamente ela é casada com aquele homem que raptou ela. Geralmente são homens de 40 a 60 anos. E disfarçam de religião aquilo que é pedofilia de fato. Eu falo isso com propriedade porque eles não raptam mulheres de 60 anos. Por que eles não raptam as mulheres de 60 anos? Porque eles querem as meninas, as crianças. Querem deturpar a imagem da criança. E aí esse casal aqui são os pais de Aruj. E essa menina foi sequestrada há 2 meses atrás. Vindo da escola, os pais estavam no trabalho e um homem de 44 anos pegou essa menina e fez esse processo, forçou a conversão, forçou o casamento,
saiu da mesquita casado com ela, levou ela para casa e a violentou. É estupro. Mas para eles não é. Por quê? Porque ele tem uma certidão de casamento feita na mesquita que vale mais do que a feita no cartório, dentro do conceito cultural do Paquistão. Os pais, quando entenderam o que tinha acontecido, entenderam onde ela estava, foram à polícia, mostraram o documento dela, ela só tem 13 anos, e foram até a Suprema Corte do Paquistão. A polícia disse para ela, sabe o quê? Senhora, não podemos fazer nada. Ele é casado com ela, ele é marido dela. Ele tem uma certidão de casamento com ela. Você imagina isso acontecer com seu filho? Que coisa louca, hein? Sem noção. Pois lá isso é comum. Quando eles foram para a Suprema Corte, depois de 15 dias, falando, queremos justiça por essa menina, façam justiça. A Suprema Corte julgou para ela voltar para a casa dos pais. Esse homem ficou com essa menina durante 2 semanas, violentando essa menina. Então, coisas assim absurdas acontecem lá, porque a lei é um problema sério lá para nós. A irmã Ásia foi acusada de blasfêmia. Existe uma lei lá chamada Lei da Blasfêmia, que você vai preso e vai para uma forca, depois de cumprir a sua pena. E a irmã Ásia só falou que Maomé não ressuscitou, e Jesus ressuscitou, por isso que ela era cristã. E as amigas de trabalho, as colegas de trabalho da fazenda dela ficaram revoltadas e acusaram ela de blasfêmia. Ela ficou presa durante 9 anos. Quando faltava 3 meses para ela parar na forca, a igreja estava intercedendo por ela incessantemente, e o Espírito Santo deu favor para ela, e a Suprema Corte julgou o caso dela mais uma vez, e disse para ela, você vai ser extraditada para o Canadá. Não vai mais ter que morrer na forca, para a glória do Senhor. Assim que ela foi presa, ela conta para nós, ela é nossa amiga pessoal, e também ainda é ovelha do meu esposo, pastor Stephen, e ele ministra para ela pelo WhatsApp toda semana. Ela disse assim que eu fui presa, eu recebi a proposta de, na delegacia, me converter ao Islã. Se eu me convertesse ao Islã, acabava ali aquela situação e eu poderia voltar para casa. Estamos falando de uma mulher que tinha 5 filhos pequenos em casa, esperando por ela, e um marido. E ela, não vou negar Jesus. Não vou negar minha fé, não vou me tornar islâmica. Eu permaneço cristã, seja o que for, aconteça o que acontecer. É uma coragem sobrenatural, é um amor por Jesus sobrenatural. Eu fico imaginando o nível de amor dos discípulos por Cristo quando eles morreram por Jesus. Porque só o amor consegue lançar fora o medo. Você já imaginou uma situação tão cruel? E mesmo assim você permanecer com a sua fé? Aquele menininho foi queimado dentro da escola pública por crianças que tinham quase a idade dele. Ele tinha 6, os agressores tinham 7 anos de idade. E esse tipo de coisa, de queimadura com ácido, também é muito frequente com as crianças no Paquistão. Mas ele recebeu uma graça do Senhor, os seus olhos foram poupados, e ele consegue ler perfeitamente. Ele leu e aprendeu a ler no nosso projeto, através da Bíblia. E a gente dava o livro de alfabetização, ele falava, não, eu quero a Bíblia. Por quê? Porque um dia eu falei para Deus que eu ia aprender a ler na Bíblia. No dia em que iam jogar ácido no rosto dele, ele percebeu isso, ele fez uma promessa naquele momento ao Senhor. E ele começou a ler, e até hoje ele lê na palavra de Deus. Passa mais um, por favor. Olha como ele está hoje, totalmente restaurado. O Senhor faz coisas sobrenaturais na vida daquelas crianças no Paquistão. Porque você está orando aqui do Brasil. Porque você está contribuindo aqui do Brasil. A gente está construindo uma linda história na vida de cada um deles lá. Pode passar mais um? O trabalho escravo infantil é o grande problema do Paquistão. O trabalho escravo no geral, mas o infantil é o pior de todos. A gente tem crianças acima de 4 anos trabalhando na olaria. A foto desse senhor aqui é o nosso irmão, ele é cristão. Ele só tem um rim, porque o outro ele vendeu para o mercado negro, para poder se livrar do ciclo de escravidão em que ele estava. Porque se ele não fizesse isso, o filho dele seria dado como pagamento da dívida. Você já pensou uma realidade como essa? A gente aqui no Brasil, é inconcebível isso. A gente consegue pensar numa situação como essa. E eu fiquei assim, estagnada quando eu comecei a descobrir essas coisas aconteciam. Não fazia ideia disso.
Cheguei para visitar um desses irmãos, dessa mesma olaria que você está vendo, aquele irmão ali em cima. E ele falou, vem comer na minha casa, missionária, eu quero muito te receber com honra. Quando chegamos lá, eles pararam o trabalho, estavam sujos de lama, fazendo tijolos, se lavaram, prepararam um bom peixe e nos ofereceram o melhor deles. Quando estávamos saindo, meu marido tirou do bolso algum dinheiro e entregou para aquele homem. Ele não quis receber, mas meu marido insistiu, ele recebeu. Eu fiquei só observando. Quando estávamos a caminho de casa, eu perguntei para ele, aqui no Paquistão, o pastor dá oferta ao invés de receber? Ele disse assim, se você soubesse o que ele tinha para comer a semana inteira, ele fez o seu jantar. Aquilo acabou comigo. Quebrou meu coração no meio. E eu tinha visto os seus filhos trabalhando com ele, e aí eu perguntei para meu marido, aquelas crianças não estudam? Por que eles não estavam na escola? Não, eles não estudam, eles ajudam o pai. E eu falei, meu Deus, se eu pudesse fazer algo, eu faria. O Espírito Santo falou, você pode fazer. E o Senhor foi me dando direção. Eu vendi uma casa que eu tinha, eu comecei o projeto, junto com meu marido. E a gente hoje, depois que entregou nas mãos do Senhor, tem 159 crianças sendo cuidadas por esse projeto chamado Pai de Multidões. 2 dessas crianças são desse casal aqui, ó. Eles têm gêmeas aqui e têm filhos lá no Paquistão. 2 meninos para vocês lá, tá bom? Para ficar igual. Então, é assim que a gente tem construído e gerado diferença na nação paquistanesa. Outra situação crítica, caótica, é das viúvas no Paquistão. Ficou viúva, quem cuida é a família do marido, certo? Se a família do marido está naquela condição, como é que vai cuidar de mais uma família? O chefe da família morreu. Essa viúva só pode trabalhar se ela estiver acompanhada de um homem adulto. Senão ela não pode sair de casa, ela vai ser violentada, ela vai ser agredida, ela vai ser queimada com ácido, ela vai ser até morta. Então a viúva fica em casa com seus filhos passando necessidade. A gente cria um projeto chamado Noemi, com a direção do Espírito Santo. Esse projeto, elas costuram nas suas casas. As roupas que vocês estão vendo aqui eu usar, meu marido usar, o seu pastor usando, foi costurado por uma Noemi. Uma delas. E aí a gente oferta para elas R$100 por cada roupa costurada, calça, bata, lenço. E ela consegue, com 2 roupas, manter a família dela o mês inteiro, R$200. Salário mínimo no Paquistão é R$300. Coisas simples, estratégias simples. Deus vai nos dando estratégias simples para falar do amor de Deus para outras pessoas. Você quer uma dica? Você tem vergonha de evangelizar? Vou te dar uma dica. Veja ao seu lado qual é dos seus vizinhos que precisa da tua ajuda. Veja se não tem alguma vizinha que acaba de ganhar neném e precisa de alguém para ajudá-la naquele processo de recuperação do resguardo. É você mostrar Jesus para as pessoas nas pequenas coisas. É você levantar para deixar alguém que precisa mais do que você sentar. Sabe como eu conheci Jesus? Com 7 para 8 anos de idade, eu brincava com vizinhos e um dia chegou um parque na cidade. O parque era daquele que você só não caía da roda gigante porque Jesus te segurava lá em cima. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de ir nesses parquinhos. Mas era o máximo, né? Era meu Deus, o top das galáxias para a criançada daquela época, do nosso bairro pobre. E aí eles falaram assim, hoje a gente vai no parque, vocês vão? Não, a gente não vai, porque a nossa mãe não tem dinheiro. A gente já trabalhava com 7 anos de idade para ajudar a nossa mãe a comprar o gás, então a gente já sabia que não ia ter dinheiro para o parque. E aí eles contaram para os pais que nós não íamos porque não tinha dinheiro. E os pais deles foram lá e falaram assim, Dona Maria, a senhora deixa levar seus filhos no parque para brincar no brinquedinho lá? Ela falou, deixa. Ele levou a gente, eu lembro que tudo que ele dava para os meninos dele, dava para a gente. Todo lanche dava igual, todo brinquedo que eles andavam, a gente andava. E eu fiquei observando aquele amor que eles tinham com a gente. Eles devolveram a gente para nossa mãe no horário combinado. Minha mãe fechou a porta e falou assim, eu não gosto de crente, mas um dia eu vou na igreja deles. Eles fizeram um evangelismo sem palavras. O amor é o ato que move o coração das pessoas. Você já viu Jesus, você leu a Bíblia? Espero que sim. Você já viu Jesus falar, eu te amo para alguém? Eu já vi ele perguntar para Pedro. Pedro, você me ama? Você me ama? Você me ama?
Mas você já viu ele falar, ai, como eu te amo? Você já viu ele falar isso? Não, você nunca viu. A Bíblia toda, pode ler de novo se você quiser. Ele fez, ele mostrou, ele fez uma ação de amor que não se pode comparar. Amor é ação, amor é atitude. É assim que você vai ganhar os seus vizinhos dessa cidade para Jesus. E Portela vai ser cheia do Espírito Santo, amém? Passa mais um. Nós temos igrejas no Paquistão muito simples, como você está vendo. É só um terreno com tapetes no chão, mas muita adoração, muito louvor, muita vontade de estar no culto. São mulheres caminhando com seu marido e muitos filhos, porque ela não pode usar anticoncepcional. Então, as mulheres têm muitos filhos mesmo. E mesmo assim, não impede ela. Ela tem um no colo, o marido tem o outro mais novinho no colo, e os outros demais vão andando atrás deles 4 quilômetros só, para chegar na igreja. Você tem carro? Você tem moto? Você chama o Uber no Brasil, tão barato agora ir de Uber para a igreja. Aqui nem precisa, o pastor mora a 300 metros da igreja. Cidade pequena, você pode vir até andando. E por que é que a gente não tem esse prazer de vir ao culto aqui? O que é que aquele povo tem que a gente não tem? Eu chego à conclusão de que quanto mais perseguido um povo é, mais devoto ele é ao seu Deus. Eu fico impressionada com a adoração daquelas pessoas. Um dia eu cheguei no velório. O filho do rapaz foi pego de emboscada no meio do caminho e um grupo de garotos muçulmanos bateram nele, espancaram ele. Ele foi parar no hospital, não resistiu. Morreu. E a gente foi lá dar os pêsames para eles. A gente chama paz. Vamos lá dar a paz para eles. Quando chegamos lá, quase que o homem consola a gente, em vez da gente consolar ele. Eu falei, olha, eu não sei o que lhe dizer. Aí ele falou assim, eu entendo a senhora, mas nós vamos adorar. Nós vamos adorar. E colocou um louvor de adoração no velório. Eu falei, meu Deus, se fosse no Brasil, a pessoa já estava querendo deixar a igreja. Ai, o Senhor Jesus não poupou a vida do meu filho, não vou mais na igreja. A gente não quer ir na igreja por coisas muito menores. Imagina, eu vi uma pessoa dizer para mim, estou inconsolável, minha mãe morreu de corona. Nossa, quantos anos ela tinha? 92. Falei, mas minha senhora, ela já estava no momento de partir. A Bíblia fala que na terra a gente vive 70, 80 anos já enfado. Mas não a minha mãe, a minha mãezinha querida, eu amava. Eu sei. Mas lembra do que eu te falei no começo? Não é importante a tua morte, é importante se você viveu com propósito. A morte é natural a todos os homens. Só se Jesus voltar, antes disso, seremos arrebatados. Então vamos pensar em como a gente pode cumprir o propósito do Senhor Jesus. O batismo esse ano foi lindo. Uma senhora de 100 anos se batizou. E ela está com 101 agora. O neto dela, de 17 anos, se batizou junto com ela. Então, gerações estão se rendendo a Jesus e nascendo de novo no Paquistão. Esse pastor é o nosso amigo evangelista, ousado. Ele se aproxima de muçulmano, come pela beirada, vira amigo do muçulmano, dá a Bíblia para o muçulmano e oferece estudo bíblico para o muçulmano ainda. Isso é proibido no Paquistão, é crime. E se a polícia descobrir, você é preso. E pode ser condenado à blasfêmia, como a irmã Ásia foi. Mas, geralmente, a comunidade muçulmana, eu falo que lembra motoqueiro. Não sei como é motoqueiro no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, onde eu morei, se você sofreu um acidente de moto, 200 motoqueiros aparecem em 2 minutos, gente. É incrível, é impressionante lá. Todo mundo vira uma comunidade, assim, contra o motorista do carro que agrediu a moto. E lá é assim os muçulmanos. Se tiver um sinalzinho de briga, quando você olha, tem 300 muçulmanos ao redor de você. E geralmente eles lixam a pessoa antes da polícia chegar. Não tem chance da pessoa sequer ser julgada. Mas a pergunta é essa, né? E se fosse você? E se fosse eu? E se fôssemos nós? Como nós reagiríamos? Bíblia, você tem uma? Você lê a sua Bíblia? Ah, não, o pastor Josias lê tanto. Ele me conta no culto tudo que ele leu. Que pastor que vocês têm, hein? Eu lá do Paquistão fico assistindo as pregações do seu pastor, você sabia? Eu sou apaixonada pelo estilo de pregação dele. Deus fala muito ao meu coração e eu glorifico a Deus pela vida dele. Um dom do Senhor sobre a vida desse menino. Só que você tem uma Bíblia, glória a Deus por isso.
Muitos países são fechados para a Bíblia ainda. De 62 países que estão lá naquela janela 1040 que você viu lá no começo, aquele retângulo, a gente tem praticamente 12 países que podem ter Bíblia. Os demais não podem ter Bíblia. E como é que você faz? Você recebe uma página dela, sorrateiramente, da mão de um outro cristão que nem se identificou, mas te passou. Pela fé, esperando que você seja cristão também. Porque se você não for, ele está frito. Na Coreia do Norte, se você for pego com uma página da Bíblia só, você vai para um campo de concentração. Não só você, os seus filhos vão com você, não importa se tem meses ou anos. E não só os seus filhos, os seus pais vão com você. Eles punem a geração anterior e a geração posterior, a sua, junto com você, porque você é cristão. No campo de concentração, eles recebem um punhado de milho para comer por dia. Eles morrem de inanição dentro de 3 meses. Você já imaginou esse nível de paixão por Jesus? É muito intenso. A gente não suporta pequenas pressões. A gente acha que está sendo demais, vir no culto 2 vezes na semana. Mas eles têm um amor extraordinário por Cristo. E eu quero esse amor na minha vida. E eu quero esse amor na vida da igreja do Brasil. Eu oro a Deus que esse fogo das nações perseguidas chegue no Brasil. Eu não oro para que a perseguição chegue. Eu queria que chegasse o fogo e a gente recebesse de bom grado. Mas não espere a perseguição chegar. Hoje temos 1,5 milhão de muçulmanos no Brasil. E se eles aumentarem em número, como o IBGE está dizendo que vai acontecer, que em 2050 vai ter mais muçulmano do que cristão no Brasil, segundo o IBGE. Isso parece uma estatística improvável para você? Eles estão falando isso. E agora, o que você vai fazer? Se você tiver que viver num país também de maioria islâmica, você acha que você está protegido no Brasil? O Brasil é laico, você está tudo bem aqui? Eu já estou ouvindo pessoas dizer, eu fui para a praça falar do amor de Jesus e mandaram eu parar, porque estava incomodando a vizinhança. Aí chega um carro de som, em alturas, cantando um funk e tudo bem, está tudo bem. Outras pessoas já estão sendo processadas porque falam contra a ideologia de gênero. E são taxados de preconceituosos e são processados pela sociedade LGBTQI+, não sei o quê. E aí, você acha que a gente ainda está com toda a liberdade realmente que parece que a gente tinha? É uma coisa para a gente refletir. Mas pode passar mais um, só para a gente concluir. Situação das crianças do Paquistão, como eu falei para você. Passa mais um. E isso é o que Deus tem nos dado como estratégia. As escolas, para que elas possam estudar, receber uma boa alimentação, serem preparadas para, no futuro, ocuparem lugares estratégicos da nação do Paquistão. Não é uma caridade, não é um assistencialismo, não é dar comida para uma criancinha. Essa ideia de missão está errada. A gente tem que entender que Jesus veio restaurar corpo, alma e espírito. E as crianças também são restauradas. Criança não vai para o cultinho, ela vai para o culto infantil. No culto infantil ela recebe palavra de Deus, ela ministra louvor, ela louva, ela recolhe dízimos. No nosso projeto, tem diácono, criança é diácono do culto infantil. Criança tem o líder do ministério de louvor do culto infantil. A gente dá para eles responsabilidades tais quais a gente tem aqui, no culto dos adultos. E a gente fala para ele, você tem poder na sua palavra, ore, interceda. Interceda pelas crianças do Brasil, pelas crianças do Paquistão. Você tem poder, vai acontecer, os céus vai se abrir. A maior faixa de conversão é entre 4 e 14 anos. 86% das conversões acontecem nessa faixa etária. Nós temos que investir em crianças e adolescentes para que no futuro tenhamos uma igreja forte. E ali a gente dá para elas esse caminho novo que elas podem trilhar. Passa mais um, por favor. A oração, o evangelismo, as EBDs, e elas oram mesmo. 30 minutos, 40 minutos, sem ninguém mandar elas ficarem lá fazendo isso. Passa mais um.
O intercâmbio de oração, que eu já combinei, que a gente vai fazer aqui na igreja, e o pastor nem sabia. Depois, vocês vão saber mais a respeito desse intercâmbio de oração. Crianças orando pela de vocês por eles. Faça mais um favor. E aí você pode tanto nos conhecer melhor através do nosso Instagram, como você pode também fazer uma oferta de amor voluntário de qualquer valor. E no final, você vai ter ali uns marca-bíblias com as nossas informações, você pode levar para casa. Aqui, pode distribuir. Olha a agilidade dessa igreja, meu Deus. E você pode também ser um pai de multidão. Então, ou você dá uma oferta de qualquer valor, se você desejar fazê-la, né? A Bíblia fala que você faça tudo quanto a sua força puder. Amém? E o Espírito Santo move nos nossos corações no tempo certo de cada um. Mas se você quiser apadrinhar uma criança, adotá-la, como o seu pastor está fazendo, R$50 mensais, você vai manter essa criança no projeto. E não é só uma criança, ela vai gerar filhos quando se tornar adulta. E você pode ter resgatado gerações do trabalho escravo. É algo muito sério. Eu quero agora, então, pedir que o meu esposo, o pastor Stephen Equibal, por favor, venha aqui.